fé e compromissos. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, no verso de número 19. Hebreus, capítulo 10, verso de número 19. Só confirma direitinho se estamos mesmo no Instagram, tá? Estamos, né? Não recebi aqui a notificação. Revelações estamos, né? Então, um abraço para todos os nossos irmãos do canal Revelações, Verdades Ocultas, o Evangelho Oculto da Revelação, e a todos os nossos irmãos de outros estados, né? E até outros países que nos assistem pelo YouTube. Bom, o escritor aos Hebreus escreve a uma igreja conhecida por ser uma igreja fria, desmotivada. Se vocês observarem as cartas que foram escritas aos cristãos hebreus, aqui mesmo no capítulo 11, no capítulo 12, perdão, capítulo 12, capítulo 13, começa lá no capítulo 5, quando ele fala: nós temos coisas importantes para pregar para vocês, coisas de difícil interpretação, mas vocês se fazem negligentes para ouvir. Era uma igreja negligente. Ele ainda diz que essa igreja insistia em se alimentar de leite, não de mantimento sólido. Só vocês observarem a exortação que vem a esses cristãos. E depois ele fala, né, a esses cristãos. Depois ele fala a esses cristãos: tornai a levantar as suas mãos que estão cansadas, os seus joelhos que estão desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, aqueles que manquejam, não se desviem inteiramente, antes sejam sarados. Então, uma igreja desmotivada. Uma igreja que não queria crescer. Uma igreja que tinha perdido, na verdade, o interesse pelas coisas de Deus, a sensibilidade do Espírito Santo. E quando o cristão chega nesse ponto, nesse estágio, em que ele perde a sensibilidade do Espírito Santo, na verdade, começa perdendo a percepção do reino espiritual, perde a percepção do reino espiritual, já não tem mais forças para combater o inimigo no plano espiritual, ele perde a percepção do que acontece no reino espiritual, ele vai aceitando as imposições do Deus desse mundo, dos demônios desse mundo, automaticamente perde também a sensibilidade do Espírito Santo. Então, é quando ele não tem forças para orar, não tem motivação para congregar, vem de vez em quando, vai empurrando uma barriga. Porque, na verdade, ninguém cai, ninguém se esfria da noite para o dia, um processo. Um processo. Então, aqui ele diz o seguinte: a exortação a perseverar na fé. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia,
para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós temos que ter, não basta termos fé. Veja que coisa interessante. Não basta nós termos fé. Nós temos que ter também ousadia para colocar em prática a nossa fé. Como Paulo disse à igreja de Éfeso, que não basta nós sermos santos, a necessidade de sermos aperfeiçoados. A nossa fé precisa ser aperfeiçoada. A nossa fé precisa ser aperfeiçoada. A nossa vida espiritual, ela tem que ser comparada, sim, a uma planta que, se nós não regarmos, se nós não cuidarmos, pode ter certeza, vamos cair. Do amor de Deus, ninguém pode te separar. Está escrito. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem os anjos, nem o porvir, nem os principados, nem as potestades. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Diga glória a Deus. Mas da graça de Deus tu cai, se tu não prestar atenção. Separados estáis de Cristo. Gálatas 5:4. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. E o escritor aos Hebreus, ele também fala, né? Lá em Hebreus capítulo 12, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, não confundam a palavra amor com a palavra graça. São duas palavras totalmente diferentes. Do amor de Deus, ninguém pode te separar. Mas você pode se privar da graça de Deus. Está escrito. E você pode também cair da graça de Deus. Está escrito. E isso acontece quando você não coloca em prática a sua fé. Você não coloca a sua fé em exercício. A nossa fé tem que ser estimulada. Tem que ser estimulada. Então ele diz que não basta nós termos fé. Diga, temos que ter ousadia para entrar no verdadeiro santuário, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Por quê? Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos. Veja, atitude, obras. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Venha, se achegue, faça por onde? Obras, fé, atitude. Não é você só entregar a sua vida para Jesus. Não é você só acreditar em Jesus como Senhor e Salvador. É combater o bom combate. É completar a sua carreira. Guardar a revelação de Deus dentro do seu coração. Porque se você não guardar, você vai perder. Como tudo na vida. Quem não guarda, quem não prioriza, quem não cuida, perde. Se você não cuidar da sua saúde, você perde. Se você não cuidar da sua família, você perde.
A vida espiritual também é assim. Então, primeiramente, tenha ousadia. Não venha para um culto, não esteja na presença de Deus, pura e simplesmente por estar. Não faça isso. Ou vem, tem muitos que ainda vêm, e fica claro, estampado nitidamente, a insatisfação. Sabe quando a pessoa está ali? Forçado. E Deus conhece o nosso coração. E aí ele diz, depois que você vem, depois que você manifesta a fé, depois que você se submeteu ao batismo nas águas, se entregou a Cristo, ele diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você confessou Jesus, você aceitou Jesus, você se entregou a Jesus, diga, aleluia, mantenha a sua postura. Porque o mesmo Jesus que você confessou, o mesmo Jesus que você deu testemunho, amanhã, se você não vigiar, você pode estar negando esse Jesus e dando um mau testemunho desse Jesus. O mesmo Jesus que você determinou ser seu amigo, se você não tomar cuidado, amanhã, depois, você pode estar fazendo de Jesus, ou você se fazendo inimigo de Jesus. Quem não guarda, perde. Quem está entendendo? Perde. E consideremos-nos uns aos outros respeito, empatia, misericórdia, perdão, respeito. Quando o cristão ele perde o respeito, quando o cristão ele não tem empatia, quando ele não sente a dor de um irmão, ou ele não consegue se colocar no lugar de um determinado irmão, como nós falamos, ele está perdendo a sensibilidade, as coisas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em você, estando em você, ele faz você sentir a dor que alguém sente. Ele faz você se compadecer com o problema de alguém. Isso é fruto do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Se você tem um espírito de autossuficiência, se você é aquela pessoa que só consegue olhar para o seu próprio umbigo, e você é aquela pessoa que você cobra dos outros uma perfeição, às vezes você cobra de todo mundo que te cerca perfeição. Você consegue com tanta clareza, com tanta nitidez, em detalhes, você consegue às vezes apontar o erro de todas as pessoas que te cercam. Mas você não consegue enxergar os seus próprios erros. E você quer que as pessoas sejam misericordiosas com você quando você errar. As pessoas têm que ter misericórdia, as pessoas têm que entender, as pessoas têm que perdoar, mas quando as pessoas erram com você, você não consegue perdoar. E essa questão do perdão é uma coisa muito séria. Porque se você não perdoa, você não pode ser perdoado por Deus. Quantas faltas, quantas falhas, quantas coisas erradas no decorrer da sua vida você já não fez? Coisas cabulosas que você talvez tenha feito. Todos nós erramos.
O único perfeito que andou nesse mundo, que existiu nesse mundo, foi Jesus. E quantas vezes você, com lágrimas nos seus olhos, você não pediu perdão a Deus? Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa, Senhor, o inimigo se sobressair sobre a minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim. E você clamou pela misericórdia de Jesus. E Jesus foi misericordioso com você. Mas quando alguém clama pela sua misericórdia, quando alguém clama pelo seu perdão, você não consegue perdoar. E você vai perder a sua salvação por conta disso. E no último dia da sua vida, e no último instante da sua vida, talvez você consiga enxergar que não valeu a pena você ter guardado durante tantos anos, mágoas e ressentimentos dentro do seu coração. Porque todo mundo vai para aquele lugar. Rico, pobre, alto, baixo. Ninguém escapa da morte. Então ele diz: retenhamos firmes a nossa confissão. Verso 24: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Então o amor precisa ser o quê? Estimulado. Quem não estimula o amor apaga, o amor acaba. No casamento, se você não estimula o amor, se você não é aquela pessoa que cuida da sua esposa, que cuida do seu marido, não existe esse estímulo, daqui a pouquinho, os dois começam a viver como irmãos dentro de casa. Quando vivem como irmãos, ainda tudo bem. O problema é quando passam da fase de viver como irmãos e começam a viver como gato e rato. Vocês entendem que a nossa fé precisa ser estimulada, que o nosso amor precisa ser estimulado, que a nossa comunhão precisa ser estimulada, que não basta só você acreditar em Jesus? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Se você não cuidar, se você não regar, vai morrer, vai perder. Perde sim, gente. Consideremos-nos. Às vezes você tem tanto respeito por tantas pessoas que desprezam a Deus, pessoas da sua família que te cercam, que desprezam a fé que você tem, Você não pode pregar para pessoas da sua família que já deixaram bem claro para você: o teu Jesus, para mim, não serve, eu não quero. E você anda com essas pessoas, e você ainda caminha, amigos que você tem no mundo, que você já convidou essas pessoas para vir para Jesus, você já falou de Jesus, e essas pessoas já falaram para você, na sua cara, já falaram para você: esse assunto seu, para mim, não me interessa. Se você for falar para eles de futebol, beleza? Se você for falar para eles, pastor Davi, de carnaval, beleza? Se você for falar do que não presta, beleza? Mas se você vai falar de Jesus, já deixaram bem claro para você: o teu Jesus, para mim, não presta, não quero saber de igreja. E você respeita essas pessoas, e você caminha com essas pessoas, e você se mistura com essas pessoas. Mas o teu irmão,
que está aí sentado agora aí do seu lado, com todos os defeitos que tem, que todo mundo tem, você não consegue respeitar. Eu já ouvi essa frase de tantas pessoas que eu já conversei. Eu saí da igreja. Mas Jesus não tem igreja nenhuma material. A igreja somos? Eu deixei de congregar. Por quê, irmão? Eu vi tanta coisa errada lá. É tanta coisa errada. Eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com os obreiros, eu me decepcionei com tanta gente, por isso que eu saí. O mundo sempre vai decepcionar você. Sempre vai bater em você. Sempre vai ser injusto com você. Porque o mundo jaz no quê? E vê se a pessoa sai do mundo. Não sai. Quem se decepciona com o mundo, sai do mundo. Mas tem muito cristão calça frouxa, que não aprendeu a olhar para Jesus, que quando vê o erro de um determinado irmão, se afasta. Você não pode abandonar sua fé por conta de nada e de ninguém. Tenha os seus olhos fixos em Jesus, porque senão você vai cair. Jesus mandou os discípulos entrar no barco, não foi? Não está escrito? Pode ir. Não, Senhor, vai. Eu vou depois. Jesus sabia o que tinha que fazer. Vai. Daqui a pouquinho está lá os discípulos no meio do mar. Levantou uma tempestade e eles começaram a se assustar. Ali, de repente, eles veem de longe um vulto e começaram a gritar desesperados: fantasma, fantasma, assombração. Jesus disse: calma, sou eu, não temam. E Pedro disse: tá bom. Se é realmente o Senhor, me dá a ordem, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: então desce e vem. Pedro, quando desceu do barco, sentiu os seus pés, estavam firmes, pastor Davi, como uma criança. Eu posso imaginar o Pedro como uma criança realizada. Ele começou a caminhar, indo na direção de Jesus. Enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fazia aquilo que era impossível. Mas pode perceber que foi no exato momento que ele deixou de olhar para Jesus, que ele começa a reparar naquilo que está ao seu quê? Redor, na força do vento, nas ondas. É isso que acontece quando o cristão começa a reparar aquilo que não é reparar, que não tem que reparar. Começa a olhar para a vida dos outros. Quando você começa a olhar para onde você não tem que olhar e começa a julgar, você começa a reparar, deixa de olhar para Jesus, vai acontecer contigo o que aconteceu com Pedro. Você vai começar o quê? A fuga. Consideração, respeito, empatia. Põe essas 3 palavras no teu vocabulário. Deveriam estar. Quem é cristão tem que ter essas palavras guardadas no coração. Consideração, respeito, empatia. Fazendo isso, a sua fé será estimulada, o seu amor será estimulado. Não deixando a nossa igreja, está escrito isso aí? Está escrito isso aí? Olha para mim. Aí você vai na internet, que a internet é um amplo, é um canal de
de divulgação da palavra de Deus, eu concordo, mas também é um antro de burro, de ignorante, de carnais. Tudo que não presta tem na internet, cabe a você ver o que você vai trazer para você. E num plano espiritual, eu falo do espiritual, às vezes você vê lá na internet, saia da igreja. Sai, quer ser abençoado? Saia da igreja, que você vai ser abençoado. Essas coisas você não sabe como me incomodam, sabe? Desengrejado. Essas pessoas, presta atenção, que bom que está sendo transmitido até pelo Instagram. Coisas espirituais são para pessoas espirituais. Paulo diz que o homem animal, essa é a palavra que está na Bíblia. O homem animal está lá em 1 Coríntios 15, verso 45 em diante. O homem animal, desprovido do Espírito de Deus que lhe dá entendimento, não consegue compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne bem tudo. Então diga, coisas espirituais são para pessoas espirituais. Então o carnal diz o seguinte: saia da igreja para ser abençoado. Porque o carnal, ele não entende que Jesus não tem nenhuma igreja, placa, denominação. Diga, a igreja somos nós. Partindo desse princípio espiritual de que eu sou a igreja, como que eu posso dizer eu não preciso de você? Não quero estar com você. O problema é que eles confundem a palavra igreja com a palavra templo. Deus não habita, gente, em templos feitos pelas mãos dos homens. Diga amém. Pode dizer amém. Mas Deus habita dentro de nós, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como nós podemos ser um culto inteligente para pessoas inteligentes? Como eu posso estimular a minha fé? Ele diz que nós temos que nos estimularmos. Pastor Davi, como nós podemos, Pastor Davi, nos estimularmos se nós não caminharmos juntos? Como? Para nós nos estimularmos, nós temos que estar juntos. Koinonia é a palavra grega que define comunhão. Então, igreja somos nós. Diga, congregação é o lugar onde a igreja se reúne. Pronto. A igreja reunida forma uma congregação de cristãos. A igreja reunida, a igreja somos nós. Difere. Jesus disse, aonde estiverem duas ou mais igrejas reunidas, Jesus disse igreja assim, porque igreja somos nós. Aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Então, a igreja somos nós, e a igreja reunida em comunhão forma uma congregação. Como que eu posso dizer? Eu não preciso da igreja para ser abençoado. Eu preciso de vocês. Como Cristo amou a igreja deve amar a Cristo. E nós temos que amar uns aos outros. É isso que o Espírito Santo está falando. Não deixando a nossa congregação, o nosso ajuntar, as nossas reuniões, como é o costume de alguns, admoestando-nos
uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, quando Jesus voltar, você quer estar aonde? Com quem? Eu quero estar sozinho na internet. Foi o que eu falei para aquele irmão, o irmão Rubens, num programa de televisão que eu fui. Que ele estava batendo em todo mundo. Em todos os pastores ele estava batendo. Jesus não mandou a gente para a igreja bater em todo mundo. Aí nesse dia, Deus falou no meu coração, dá a ele o que ele merece ouvir. E eu falei para ele, você, como igreja, não está acrescentando nada para ninguém. Sabe por quê? Porque você se enfiou no meio do mato por causa de uma interpretação equivocada do anticristo que você tem. Você se enfiou no meio do mato e você só agrega só para as capivaras, para os macacos, para os bichos que tem aí. Porque para a igreja você não agrega nada. Porque a igreja somos nós, cara. Comunhão. Com a cara que ele estava, com a cara ele ficou. Fazer o quê? Então, coisas espirituais são para pessoas espirituais. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, que somos nós, você quer estar aonde e com quem? Você vai estar com a sua família? Você vai estar com seus irmãos? Onde você vai estar? Ou você vai estar na roda dos escarnecedores, fumando narguilé? Ou você vai estar com as pessoas que desprezam a palavra de Deus? Então, tem um ditado que diz, quem com os porcos se ajunta, farelos come. Porque se você deixa de congregar e está na presença de Deus, com os irmãos que professam a mesma fé que você vai estar onde? Porque ninguém consegue caminhar sozinho. Vai estar onde? Onde você vai estar? Então, para terminar, a sua fé, ela é estimulada na comunhão. Olhem todos para mim. Eu não vou ler o texto todo, porque senão vai ficar extensa a pregação. Pastor Davi, veja como a fé, ela é estimulada na comunhão. Eu vou provar para você, biblicamente, que a nossa fé, o nosso amor é estimulado na comunhão. É a marca caracterizadora da igreja. Primeira prova na Bíblia, Tomé. Jesus tinha ressuscitado. Ele disse, eu vou morrer. E ao terceiro dia eu vou o quê? Ressuscitar. Certo? Beleza. Quando Jesus ele morre, os discípulos ficam perdidos. Abandonam Jesus. Jesus vai para a cruz sozinho. E aí, alguns discípulos não queriam mais congregar, estar com os irmãos. E a Bíblia diz que, estando eles reunidos, Judas já tinha se matado. Tomé estava frio, apagado, desmotivado. Tomé não estava lá com os outros 10. Jesus apareceu no meio dos 10 e disse, paz seja convosco. E eles se alegraram vendo o Senhor. Mas Tomé não estava lá. Por quê? Porque Tomé estava desmotivado, desacreditado, cheio de incredulidade no coração. Passado uma semana, os discípulos foram lá e falaram para Tomé, vimos o Senhor. A palavra de Pedro, a palavra de Mateus, a palavra deles não teve efeito em Tomé. Tomé disse, é o seguinte, se eu não ver, se eu não tocar, não puser a minha mão, de maneira nenhuma eu vou acreditar. É isso que faz quando a pessoa se torna orgulhosa, autossuficiente, soberba, e deixa de lado
A marca caracterizadora da igreja, que é a comunhão. É isso que acontece. A incredulidade entra no coração, a arrogância, o orgulho. Ou você está dentro, meu irmão, ou você está fora. Jesus apareceu. É engraçado, você já se perguntou por que Jesus não apareceu para ele quando ele estava lá? Onde ele estava? Por quê? Ele passou uma semana com aquela angústia no coração, ele passou uma semana se sentindo desprezado, porque se ele apareceu, porque ele apareceu para eles e não apareceu para mim. E ele ficou esperando, Tomé ficou lá esperando, talvez, Jesus aparecer aonde ele estava. Mas Jesus apareceu para ele quando ele estava lá em comunhão. E foi direto nele e disse: põe a tua mão aqui, toca em mim, não seja mais incrédulo, mas crente. Quer ver um outro exemplo? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando eu leio aquilo ali, ô pastor Davi, como é que pode? Quando eu leio aquilo ali, me dá uma angústia no meu coração, que ponto que chega a pessoa sem o Espírito Santo. Jesus tinha morrido, ressuscitou, e os 2 discípulos iam lá no caminho de Emaús, desconsolados, desmotivados, cheios de dúvida no coração, porque a Bíblia diz que eles faziam perguntas. O quê? Um ao outro. Não é isso? Quem faz pergunta é porque tem o quê? Então, um estava tentando buscar no outro uma resposta de coisas que eles não entendiam. Jesus, o mesmo Jesus, apareceu e começou a caminhar com eles. E eles não o reconheceram. Que ponto que chega a incredulidade? Incredulidade sempre vem junto com orgulho, com soberba. O incrédulo só se torna incrédulo porque ele é orgulhoso, porque ele é soberbo, porque Deus fala e ele não ouve. A incredulidade é o fruto que vem de uma semente que é o orgulho, a soberba. E Jesus perguntou para eles: o que vocês estão falando aí? Você, nem a voz de Jesus eles conseguiram conhecer, gente. Eu chamo pela minha cachorrinha em casa. Kiara, vem cá. Ela reconhece a minha voz. Nem a voz de Jesus eles conseguiram reconhecer. Quando a incredulidade toma conta do coração de uma pessoa, ela não quer ouvir ninguém, ela não quer ouvir nada. Jesus fala, ela acha que não é Jesus que está falando, quem está falando é o homem está na carne. Às vezes Deus está ali repreendendo, ela não vai ouvir, por quê? No último estágio, que é a incredulidade, ela já passou pelo estágio do orgulho e da soberba. E Jesus, é só você ler a história lá dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus, o que vocês estão... você é peregrino aqui, você não sabe das coisas que aconteceram a respeito de Jesus. E nós pensávamos, está na Bíblia, e nós pensávamos que seria ele, cheios de dúvida. E aí, Jesus foi falando, e eles não reconheceram. Sabe quando eles reconheceram Jesus? É só você ler os evangelhos. Sabe quando foi? Alguém me disse? Quando eles estavam ali dentro daquela casa, e Jesus pega o pão em comunhão, Jesus abençoa o pão e parte o pão, os seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Pegou? Comunhão. Não seja como João Batista, que recebeu tantas revelações de Deus e depois mandou 2 dos seus discípulos procurarem Jesus para perguntar a ele: é você mesmo?
aquele que nós esperávamos ou nós temos que esperar por outro? Então, a palavra de hoje é essa. É difícil achar. A porta é estreita. Diga, a porta é estreita. É difícil achar. É difícil passar. Diga, quem passa? Se não guarda, se não cuida, perde. Nada pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Amém? Diga glória a Deus. Retenha firme a confissão que você fez. E aquele que começou na sua vida um dia uma obra, por causa da sua fé, ele vai concluir a obra que ele começou. Paulo disse: combati o bom, completei a minha. Olha o processo. Guardei a minha fé. Todos os dias nós combatemos o bom combate. Temos que ter em mente que temos que completar a nossa carreira. E ainda não é o suficiente. Guardar a nossa o quê? Para quando nós estivermos diante de Jesus, Jesus disse, me mostra, Jesus fala, mostra-me as suas mãos. Está aqui, Senhor, a minha fé. Até aqui me trouxe o Senhor. Eu não abandonei o Senhor. Eu não deixei o Senhor. A minha fé está aqui. Amém? Bem forte para Jesus.